O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Estamos no ar com o programa Direito.com pelo canal da UpTV. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, nosso encontro é aqui na uptv.com.br. Se vocês quiserem participar da nossa plateia, ultimamente a gente tem tido plateias aqui no nosso programa. Você pode mandar um e-mail, pedir para participar da plateia ao vivo. Manda e-mail para produção@programadireito.com.br. Venha debater conosco nesse programa de interatividade e informação para você que está aí em qualquer lugar do mundo. Eu queria primeiro de tudo, mandar um grande abraço para Sandra, que está na Escócia e mandou um e-mail aqui para a gente. Estou assistindo, estou ouvindo vocês. Um grande abraço para você, Sandra Miranda, aí da Escócia. Ela está no Reino Unido. E mandou aqui, a primeira que mandou a mensagem, que está assistindo o nosso programa, que já assistiu o programa anterior, que é o programa da beleza, e agora vai assistir o nosso programa Direito.com. Um grande abraço para você, viu, Sandra? É um prazer tê-la aqui do outro lado do mundo assistindo o nosso programa. Um prazer muito, muito, muito grande. Nossos endereços da internet, YouTube, o endereço é programadireito.com. No Facebook é facebook.com/direito.com e no Twitter, twitter.com/direito_com. Então participe do nosso programa, que será um prazer tê-lo acessando as nossas redes sociais, o nosso site, o nosso link, o YouTube, participando ao vivo aqui do nosso programa, tá? O tema de hoje é o direito dos trabalhadores que trabalham nas empresas de teleatendimento. Você já recebeu um telefonema pedindo para você fazer um cartão de crédito, pedindo para você cancelar um cartão, pedindo para você participar de um programa para você assinar uma revista? Então, as empresas contratam esses trabalhadores para ligar para sua casa, te incomodar, pedir para que você assine um serviço, preste um serviço. E a gente quer saber agora, nosso convidado de hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão dos direitos desses trabalhadores que fazem esse trabalho de teleatendimento aí, lógico, pelo telefone, né, em relação às empresas que os contratam. Qual é o vínculo empregatício disso? Então nós estamos aqui hoje com o Dr. Fábio Moraes, que vai falar para a gente um pouquinho sobre esse assunto. Quero pedir desculpas aos teleinternautas, porque nós veiculamos hoje que o tema era sobre a APAE, sobre a inclusão das crianças com problemas de necessidade de serem incluídas, né, na educação, crianças com síndrome de Down, crianças com problemas de autismo e que não conseguem ser inseridas ou precisam ser inseridas na escola, e qual é o programa que a escola preparou para receber essas crianças nesse projeto de inclusão social. Infelizmente, nós tivemos um problema com a nossa convidada de hoje, que é a diretora da APAE, daqui de São Caetano, e ela não pôde comparecer, infelizmente teve um motivo de força maior, e, no entanto, ela está programada para o final de setembro. Nós simplesmente adiamos, ela vem sim, mas infelizmente hoje não foi possível, houve um imprevisto e ela teve que se ausentar. Então, nosso convidado é o Dr. Fábio Moraes, que vai falar sobre direitos do teleatendimento, né, os trabalhadores do teleatendimento. Boa noite, Dr. Fábio, prazer tê-lo conosco. Boa noite, doutora Adriana, boa noite aos internautas ligados aí no Direito.com. Vamos falar um pouco, né, sobre essa categoria que hoje vem crescendo, a cada dia vem crescendo, né? A demanda hoje está muito, muito grande. É uma categoria hoje que eu particularmente acho que é muito explorada e pouco valorizada. A maioria das empresas que tem essa mão de obra não respeitam convenções coletivas, não respeitam a própria CLT,
E acaba complicado. abusando do direito Muito. desses trabalhadores. Muito né? até. Muito interessante. Bom, nosso programa, ele tem os patrocinadores, que é o Bramante Processos Previdenciários, que há mais de 30 anos sempre aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. A Up Vision, salão e spa, responsável pelas minhas cabeleiras, meu cabeleireiro loiro. Uma visão inovadora em oferecer atendimento de excelência, aliada à tecnologia de ponta para o bem dos clientes. Fera Brasil, especializada em oferecer soluções, impressões e tecnologia, que oferece as nossas canequinhas aqui para nossa água. E a Up TV, a primeira TV web da região do Grande ABC, com estúdio próprio, sistema digital com mais de 20 programas semanais, 50 mil acessos ao dia nacionais e internacionais. Estamos preparando, a Up TV está preparando uma surpresa para vocês aí para o mês de outubro. Aguardem que tem muita informação, muita novidade para vocês aí da Up TV. E vamos conversar um pouquinho aqui com o nosso convidado de hoje. Fala um pouquinho desse seu trabalho, desse trabalho dos teleinternatos. O que significa teleinternata? Não, teleatendimento. Que confunde com o nosso teleinternauta, a gente acaba tele. A gente tem o teleinternauta, que é o que está nos assistindo. O teleatendimento Tem a e o telemarketing. Isso, que são confundidos, sim. Há uma confusão entre teleatendimento e telemarketing. O telemarketing, ele é alguém que vende alguma coisa, que tem um produto para oferecer. Né? E normalmente existem já umas empresas especialistas nisso, que vendem coisas. O teleatendimento, ele participa mais do saque ou de cobranças, né, em geral. Cobranças de cartões, cobranças de financiamento, cobranças no geral. Ele não é um vendedor, então. Não. Ele é vamos ver, um cobrador. Ele presta um serviço. As empresas elas funcionam da seguinte forma. Elas normalmente prestam serviço para uma instituição de financeira. Normalmente é assim. Banco. Bancos ou empréstimos consignados. Ou lojas, né? A maioria dessas pessoas trabalham nessa área. Existem algumas empresas muito grandes que estão nesse segmento há muito tempo, e algumas menores que vêm se aventurando, algumas pequenas que vão começando se aventurando. E aí surgem muitos problemas. As grandes, por serem muito grandes e muitos funcionários, acham que não tem que seguir convenção coletiva, não respeitam vale de alimentação. Eles alegam... Elas contratam essas pessoas, esses teleatendentes. Sim. Então, assim, vamos só para a gente ir para o nosso teleinternato entender. As empresas de cobrança, Isso. e elas são contratadas por uma empresa. Por exemplo, eu tenho aí um cartão de crédito. Sim. Que tem um monte de gente que não paga. E aí o cartão de crédito contrata uma empresa para fazer a cobrança das pessoas que estão devendo, isso? Seria mais ou menos assim, ela é uma instituição financeira qualquer, ela tem os seus produtos e ela vende esses produtos. Tá. Vender esses produtos, normalmente, quando há inadimplência, eles são contratados. Essas empresas de teleatendimento ligam para fazer as cobranças, fazer negociações, olha, o senhor não pagou, né, houve algum problema, assim, mais chato é a gente receber essa ligação, né? Porque eles nunca param na primeira, sempre retornam as ligações. E aí acontece que eles, o trabalho em si deles é isso, é ligar para cobrar. Ou faz as cobranças, e não, o teleatendimento ele não se restringe só a cobranças, né? Ele também tem alguns que fazem pesquisas, tem algumas que fazem... aí é uma junção dessas empresas para evitar de ter mais gastos. Elas acabam abusando do empregado, fazendo o quê? Fazendo a função de teleatendimento e telemarketing. Entendi. Ele vende, ao mesmo Acaba tempo vendendo. ele cobra. Isso, a mesma pessoa que vende é a mesma pessoa que pode até cobrar, de cobrar. Então existem... Tem um acúmulo de função? Então, eu entendo que sim, mas os juízes por enquanto não estão entendendo o horário esse... dele de trabalho é diferenciado em relação à jornada normal de 40 Sim, horas de acordo com a NR17, no seu anexo 2, ele fala que o teleatendimento e telemarketing, ambos ali, tem que ser trabalhados somente 6 horas diárias. 6 horas diárias e ponto, não se tem como. Eles trabalham em casa? Não, trabalham numa empresa, numa não é um teletrabalho. Não é um teletrabalho, é um teleatendimento. Vai para um lugar e faz o Vai atendimento para uma lá. central, sim, vai para uma central. Na central ele recebe as ligações. E as ligações é muito interessante assim. Aqueles que são ativos, que fazem as ligações,
recebem uma planilha e vão ligando naquela planilha e tem metas, né? Tem que se cumprir metas de ligações, de cobrança, de quantos fecharam, quantos não fecharam. Aquela luzinha vermelha, pi, 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 pi. Tem que ter um tempo também para você conseguir cobrar, né? Você tem que ter isso. E os receptivos, ele é automático. Então você cobra várias empresas, então você nunca é exclusivo de uma só empresa. Você pode cobrar 3, 4 empresas, porque automaticamente cai no seu PA, que é isso, cai no PA, né, a pessoa atende, digita, o CPF já cai na tela quais são os dados do cliente e o que está acontecendo. Normalmente o que ocorre, quando esses receptivos, eles recebem, quando você liga lá reclamando do seu cartão de crédito, está cobrando unidade que você não tem. Interessante dessas empresas assim, eles colocam na sua fatura uma conta que não é sua e quer que você vá atrás disso. Aí você liga para essa pessoa, ele coloca lá os seus dados e vai aparecer, aí depois ele vai tentar negociar, falar que não, foi indevido e tudo mais. A respeito dessa mesclagem de teleatendimento e telemarketing, eu entendo que seja totalmente equivocada e assim, eu entendo mais ainda que os juízes deveriam levar mais a rigor sobre isso. Porque efetivamente ocorre isso. Eles vendem o produto e cobram. Eles cobram o mesmo produto. Sim. E quando a pessoa retorna falando que está descontente com o cartão e ela retorna falando que quer terminar, que não quer, eles tentam convencer a pessoa de não desistir do cartão. E ainda oferecem mais alguma coisa. Não, mas nós temos aqui um seguro também, que se caso o senhor perca o emprego, então você ainda vai além de você não querer o cartão, eles vão te oferecer outra coisa. Então é muito complicado essa vida do pessoas têm que ficar ligando, Disque 1 para não. Disque 2, Disque 3, Disque 4, Disque 9 para falar com o atendente. Aí se você quer cancelar, aí tem uma pessoa especializada em te convencer a não cancelar. Isso, tem alguém. Se deixar cancelar, ele um pontinho a menos, menos um. Ele não pode deixar cancelar. Não, eles têm o intuito é não acontecer isso, né? Porque eles visam ter o cliente. Não interessa se estão prestando um bom serviço ou não. E assim, depois que a gente começa a trabalhar com esse pessoal, né, a atendê-los, nós começamos a mudar até a forma de a gente falar com o teleatendimento. Entendi. Porque a pressão é muito grande. A pressão que eles recebem dos supervisores, das pessoas que gerenciam as equipes, é uma pressão muito grande. Eu já atendi cliente no escritório, na parte de previdenciária, de clientes que estão doentes com síndrome do pânico. Sim, tem muitos. Por causa dessa pressão do teleatendimento, porque ficava uma luzinha, eles tinham 2 minutos para atender e convencer a pessoa de que não podia cancelar aquele serviço. Sim, e o mais interessante, doutora, é que assim, quando a pessoa recebe a ligação, ela ouve de tudo. Ela pega uma pessoa do outro lado descontente com o cartão, que teve problemas, e ouve de tudo. Então imagina assim, imagina que ela trabalhe 6 horas diárias, que ela tenha que fazer e atender pessoas, que é automático, a caída automática, 100, 150, 200, 300, 400 pessoas no dia, xingando. Né? Você então, não sei o que... Sim, senhor. Você não sei o que... Sim, senhor. Não, e é bem assim. Senhor. Pois não, senhor. É assim, senhor. Não, e pior que dá mais raiva, né? Parece que eles não estão ligando para o que você está falando. E é um procedimento, né? Sim, e é um procedimento interno deles, e a questão maior é assim, eles ficam sendo monitorados. Entendi. Se eles respondem algo meio mal educado, eles podem até tomar uma justa causa. Nossa. Porque há regulamentos internos dessa forma. Então há problemas aí maiores do que, além da pressão psicológica que eles têm, do cliente, ele tem na empresa. Porque eles têm que render. E se não render, vai ser mandado embora. E normalmente, e a rotatividade nesse tipo de empresa é muito grande. Não é uma empresa que mantém pessoas por 5, 10, 15 anos. Não. Porque a maioria das pessoas, nós andamos verificando o seguinte, que são pessoas assim, que como vão ficar no telefone, eles não exigem muito de aparência, não exigem muito vão ficar no telefone, então tudo bem, de voz, não tem nenhum critério de aparência. Tá. Né? Então, acaba sendo sempre o primeiro emprego de muita gente. Entendi. E, infelizmente, é o primeiro emprego que causa Pode até ser gente muito nova, que está começando agora. A maioria que faz aquela molecada que 18, 19 anos, primeiro emprego, vai lá para o telemarketing ou para o teleatendimento e acaba sendo... qual que é o contrato de trabalho? Porque
Se é uma empresa terceirizada que faz esse serviço, ele é registrado por quem? Então, ele é registrado por essa empresa, né? Por essa empresa que presta o serviço para uma terceira, para uma outra instituição. E no caso de uma ação trabalhista... Então, de uma ação trabalhista, o que ocorre? Normalmente, essas empresas de cobrança, principalmente, eles pegam 2, 3, 4, 5 clientes, mas um é muito forte. Normalmente, um é um grande banco, é uma grande instituição, é alguém muito grande. Um grande cartão de crédito. Sim, alguma coisa assim. E é uma ação um pouco prostituída, porque, infelizmente, o que ocorre? É a lei da procura ali. Tá. O banco está com você hoje, mas se o amanhã vier uma proposta melhor, ele sai de você e vai para outro. E sem pudor nenhum. Entendi. E esses funcionários que estão nessa empresa que anteriormente faziam o serviço para ele, ficam sem essa carteira, não tem renda para pagar e acaba sendo mandado embora. Entendi. Muitas vezes, imagina assim, o abalo dessa pessoa também. Nossa. De um dia para o outro ela perde o emprego. E, infelizmente, o que ocorre? Existem demissões até, eu considero em massa. Porque empresas dessas são empresas de 50, 60 pessoas que eles demitem 30, 40. E ficam com 20, 10, então. E aí vai a questão trabalhista. Chega lá, os caras falam, não, mas a gente não tem dinheiro porque perdemos um cliente, não temos dinheiro para pagar ninguém. Existem alguns sindicatos que fazem da seguinte forma, vai lá, faz uma rescisão zerada, para liberar fundo de garantia, seguro-desemprego e entra em situação judicial. Entendi, para todo mundo uma ação é uma ação Não, coletiva? não é coletiva. Não, é melhor que seja individual. Não, né? é individual porque assim, são tempos de casa diferentes, são salários diferentes, tem muita coisa diferente. Entendi. Pedidos é melhor diferentes. Que seja individual, porque aí você não mistura todo mundo no meio do bolo. Sim, né? sim. Demora menos um processo quando é uma ação individual do que coletiva, né? Sim, demora menos e é muito mais fácil de você até chegar num acordo. Por quê? Porque normalmente nós colocamos uma subsidiária. Quem foi o tomador de serviço? Eu fazia para banco tal, tal e tal. Tudo bem, vamos colocar os três. Chama para o processo, Chama aquele pro processo. terceiro Chama o processo. Se a empresa tomadora não pagar, o outro tem que... Se a principal não pagar, a tomadora acaba assumindo. E os juízes têm decidido dessa Então, forma? graças a Deus, uma boa parte dos juízes tem entendido dessa forma, né? Aplicando a súmula... a proteção do trabalhador. Eles aplicam a súmula 331, né? Que fala sobre isso, né, nos seus incisos ali 4, 5 e 6 fala sobre isso, né? Esse tema assim, em si, quando você puxa um subsidiário, os juízes têm entendido sim, porque assim, o trabalhador, se ele fica totalmente largado. Ele é o hipossuficiente, né? Mas é você de alguma forma. sim, né? e banco, né? E banco uma tem super empresa, e é comprovado que mesmo que o banco não tenha relação com essa pessoa, o próprio banco admite, nós usávamos um serviço dessa empresa, mas não reconhece a pessoa. Entendi. Então, tudo bem, não reconhece a pessoa, mas ele trabalhava para você. Né? A questão de prova disso que é a parte mais difícil. em termos sim, porque você criar esse vínculo, né, do terceiro com o tomador, com o empregado, porque ele não conhece. Ele não conhece, mas assim, tendo testemunha é a chave do negócio. Não adianta você levar muito documento, porque normalmente eles não dão documentos. Esse terceiro envolvido não dá documento para o primeiro, né, pro empregador. Ele que na verdade pegar documentos internos ali, né? Antes que é uma coisa, ter sido demitido, então, né? que é uma coisa também que, se dependendo de como ele pegou isso, não vai, provas ilícitas, não vai conseguir. Né? Mas normalmente o que ocorre aí, a testemunha é a chave. O problema maior é quando são empresas menores e tem poucos funcionários. Então nós dois entramos com ação trabalhista. Você é seu, você é meu. A primeira alegação de defesa deles é o quê? Olha, vou contraditar a testemunha porque ele está com interesse na causa. Por quê? Porque ele também está com uma ação contra nós. Mas peraí, só tinha vocês dois. Não tem como você não ter. Houve então como informante, sim, né? Alguns juízes não têm aceitado isso realmente. Eles têm aceitado como testemunha, nem como informante não tem. Ainda bem por isso. O nosso e-mail aqui, o nosso site já está bombando, Dr. Fábio. A Gabriela de Suzano. Interessante o tema, estou acompanhando. Obrigada, Gabriela, boa noite para você, obrigada pela sua participação. A Tatiane de Santo André diz o seguinte: já ouvi dizer que algumas empresas não pagam nem o adicional noturno para quem trabalha de madrugada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, viu? Obrigada pela sua participação. É uma pergunta muito interessante pelo seguinte, realmente, existem algumas empresas que além de não pagar o adicional noturno,
a partir das 22 horas, também não tem horário reduzido. Então Então não tem às 6 horas, vai trabalhar às 8. sim, tanto nas 6 horas, que é o correto de acordo com a NR17, e é um outro problema, porque alguns juízes alegam que a NR17 não é uma norma, não é uma lei, então não tem que ser seguida, mas a NR17 em Ela si, é um parâmetro, ela é um né? parâmetro até para a Claro. saúde do trabalhador. No anexo 2 ela fala tanto da ergonomia do trabalho, como a forma de... Ele ganha adicional de insalubridade? Não ganha. Não, Não ganha e não adianta pedir porque os julgados são Você tá unânimes. brincando, ele não ganha adicional de insalubridade, que surpresa. Não ganha, não é igual ao telefonista. Ah, que interessante. não- Mas assim, nem se você provar que ele não ficou às 6 horas, que ele ficou às 8. Não ganha. Até eu andei pesquisando Houve um isso. descumprimento do contrato, não do contrato, um descumprimento da norma regulamentadora. Mas mesmo assim ele vai ganhar a hora extra, mas ele não vai ganhar o Não adicional ganha de adicional. insalubridade. Não ganha. Que Não ganha. interessante. Eu vi, se eu não me engano, eu vi os 2 julgados, Minoritários, assim. 2, 3 julgados, assim, de uma vastidão tem. Tem muita gente julgando e não fala que não cabe. Não cabe o adicional de insalubridade por causa do headphone e tudo mais. Aham. Mas a questão maior aí é que a própria fiscalização do Ministério do Trabalho é muito falha. A ergonomia do trabalho do trabalhador desse é muito ruim. É uma casinha, um biombinho ali, uma cocheirinha que tem uma tela de frente e a cadeira normalmente não é adequada, então tem problemas de postura, problemas de ler, de dorte. Isso é uma coisa que tem afastado bastante gente também, que você fica Nossa, como digitando. que o trabalho não é prejudicial à saúde, né? É Eu tô muito. pensando até em fazer aposentadoria especial para esse Não mas se esse começar... telemarketing, porque, É. gente, é absurdo. Ele É. tem um problema de coluna, ele tem problema de audição, ele tem problema de ler, ele tem problema de psicológico, É o pior síndrome isso. do pânico. Esse é o pior. Né? Esse é o pior porque, assim, como os problemas psicológicos, psiquiátricos que existem, e interessante que não chega a ser psicológico, chega a ser psiquiátrico. Ele fica louco. Sim, Tanto porque... que tem gente, eu vi uma pesquisa que a pessoa que trabalha com esse teleatendimento, telemarketing, ele não consegue ficar mais do que 2 anos, que ele enlouquece. Mas normalmente a própria empresa já faz isso. Eles deixam 1 ano, 2 anos no máximo Depois e já eles trocam. trocam por É, causa é dessa- muita rotatividade desse teleatendimento. A nossa plateia ao vivo aqui hoje, doutora Simone, por favor, quer fazer uma pergunta? É um prazer tê-la conosco. Para a doutora Adriana, Boa para os noite. nossos internautas. O doutor Fábio estava falando a respeito da solidariedade, né, para trazer a tomadora de serviço, né, para o polo passivo. Os juízes têm entendido que essa responsabilidade ela é subsidiária, ela é solidária. Como que funciona isso? A maioria dos juízes tem entendido que é subsidiária. Eles dão a responsabilidade pelo invigilando, né? Não vigiou o serviço, não vigiou, pagou, porém não vigiou, não fez fiscalizar se estava sendo pago os direitos trabalhistas e tudo mais. E normalmente estão dando essa responsabilidade para as empresas. De verbas rescisórias, normalmente isso aí vai mais em cima de verbas rescisórias. Tá. A empresa sumiu, faliu, fechou as portas, não pagou Pelo ninguém. menos aqueles direitos Pelo menos as rescisórios, verbas rescisórias, sim, eles estão dando garantindo. subsidiárias, O sim. restante depois não tem, mas pelo menos as rescisórias. E ela é subsidiária. Subsidiária, normalmente subsidiária. O problema assim, que essas empresas menores que fazem, se aventurando, é que assim, realmente a pessoa vê muito dinheiro entrando. Quem trabalha numa empresa dessa, depois ele vai e acaba abrindo a dele para fazer a mesma Esse coisa. contrato é muito caro. Ele é caro, né? Imagina assim, o funcionário em si ele ganha muito pouco. E a empresa que é contratada é a que ganha muito ganha dinheiro. muito dinheiro. E que acaba ganhando muito dinheiro em cima desses funcionários. trabalhadores. É o que eu falo, esse tipo de trabalho, ele é muito penoso. Eu entendo que seja muito penoso. Verdade. Tanto por questão do headset, de você estar na frente do terminal. Sim, como sentado, sedentarismo. Isso, sedentarismo e tudo coluna, mais. tudo. Mas eles são pouco valorizados, os salários são muito pouco. Muito Né? pouco. E assim, É existem, quase próximo do salário mínimo. quando não é menor. É mesmo. Porque assim, como eu na conversa Mas não pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, mas tem a proporcionalidade, né? Do trabalho. Então mas ele trabalha 6 horas porque a jornada exige 6 horas. Sim, mas não é reconhecida por o próprio empregador. Entendi. Entendeu? Mas Então, isso ele ganha na justiça?
Olha, não tem ganho muito não. Eles estão entendendo. O que os juízes têm entendido? Quem trabalha 8 horas, deveria trabalhar 6, alguns juízes, uma boa parte está dando já como hora extra, paga-se as 2 a mais da sexta hora. Tudo bem. Só que, quando você vai pegar o salário mínimo mesmo federal, ele é por jornada legal constitucional, que é não superior a 8 horas e 44 semanais. Então, se ele reduz, o que eles fazem? Ele pega o piso da categoria, divide pelo número de horas e multiplica por 6. Nossa, entendi. Entendeu? Então, As acaba pausas. legalizando Isso. o salário menor. Entendeu? Então, e aí o que acontece? As pausas, né? Uma coisa também que era controversa. Na Constituição, tanto na CLT, fala de 6 horas tem 15 minutos. Aí na R17 ele dá mais. Né? Ela dá 10 minutos, depois dos 50. Não, seria assim: entrou trabalhar 50 minutos para 10. Aí você tem mais 20 minutos para o almoço e mais 10 minutos Isso na no teoria, final. né? Na teoria. São poucas empresas que agem dessa forma. Normalmente ou elas fazem 8 horas e com 1 hora de almoço. Tem algumas que tentam burlar da seguinte forma: eles dão 7 horas de trabalho e tiram 1 de almoço. Que não pode acontecer, né? A mesma coisa, é a briga das empregadas domésticas de trabalhar 8 horas e sair 1 hora mais cedo. Não pode, tem que trabalhar, tem que ter a hora do almoço, né? Para depois poder sair para mais cedo, né? Nossa, que legal. A questão também é sobre os vale, assim, as convenções coletivas, elas falam sobre vale alimentação, porém não estipula períodos. Então o que algumas empresas, e pior que são empresas grandes, fazem o quê? Dão um lanche. Então o lanche, eles colocam uma máquina de lanches, um cartãozinho, um cartãozinho, que você vê lá, você tem uma quantidade de pontos que você passa e você tira um lanche e um suco. Mais nada. Se você quiser comer um lanche, um suco e mais um lanche, você não consegue. Não pode. Ela é limitada. Então isso aí, temos muitos julgados aí revertendo isso, dando ao direito do trabalhador de receber o vale-refeição, porque mesmo que a convenção coletiva abra esse entendimento para se poder dar a refeição no local de trabalho, tem que ir de acordo com a portaria, tem que ir de acordo com aquele valor mínimo. Isso. Muito interessante esse assunto. Tá bombando aqui o nosso site. A Rosângela de Porto Alegre. Boa noite, Rosângela. É um prazer tê-la aqui conosco, como teleinternauta. Ela pergunta: telemarketing e teleatendimento, qual é a diferença e se existe? Esclarece de novo. Então, o que acontece? Rosângela, o que acontece? O telemarketing tem que ter algum produto envolvido. Produto, assim, ela vai vender alguma coisa, vai oferecer. Aquela pessoa que te liga de uma operadora de telefone falando assim: olha, eu vi que a senhora é de uma tal operadora, mas a gente oferece isso. Isso seria o telemarketing. Aquele que vende um produto. Então o telemarketing é o que vende. Sim. O teleatendimento em si é aquele que vai receber ou vai ligar para fazer cobrança. Normalmente seria assim. Ele é um prestador de serviço de uma empresa de cobrança. Isso, normalmente seria assim. Ou até de pesquisa, né? Algum jornal liga: nós somos do fulano de tal, gostaria de saber se a senhora assina tal jornal, ou vê qualquer tipo de televisão. Não vende nada. Não vende. O teleatendimento seria isso, seria um saque de uma loja. Você compra aquele, por exemplo, quando você compra um produto no supermercado, vem um telefone, saque. Isso, esse é o teleatendimento. O saque. O 0800 lá, você liga, é o teleatendimento. Para você receber reclamações, é o teleatendimento. É o mais sofrido. Na verdade, você acaba recebendo a ligação do telemarketing muitas vezes. Sim, né? Mas foi aquilo que no início a gente comentou. Não está havendo diferença porque as empresas estão querendo o quê? Utilizar o mesmo funcionário para fazer as duas funções. Para cobrar e também para vender. Né? Eles ligam para uma pessoa, chega lá, uma pessoa comprou um cartão, mas está devendo. Entendi. Aí eu ligo para essa pessoa: olha, o senhor está devendo, está com problema aqui, né? O senhor tem uma data para fazer. E assim, existem também grupos de pessoas. Então tem um grupo que cuida dos cartões que venceram em 30 dias. Tem um grupo que já tem com dívida ativa há mais de 6 meses. Tem um grupo que... Está especializado já. Entendeu? Então tem grupos assim, tem esses grupos. Né? E aí o que acontece? Se a pessoa liga para lá e consegue convencê-lo a não desistir do cartão, ele ainda oferece: olha, nós temos aqui um seguro que se o senhor ficar desempregado, aí o senhor
e nós quitamos o seu cartão, o débito. Mas assim, e acaba convencendo e deixando de cancelar e ainda vendendo o produto. Vende produto, acaba vendendo o produto. A Tatiane de Salvador, boa noite, Tatiane, um prazer tê-la aqui conosco. O operador de telemarketing ou teleatendimento seria equiparado a telefonista? Não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tanto que a celebridade eles não pagam para operador de telemarketing e a telefonista tem. Tem. Tecnicamente falando, não seria a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque assim, o que eu entendo assim que a telefonista tem não menos trabalho. Decisão reconhecendo isso como analogia. Teve alguma, no início começou. Não, então, mas no início teve algumas, mas foram reformadas. Entendi. Né? Eu tive uma audiência há pouco tempo atrás que moderno, porque teleatendimento e telemarketing é o nome moderno de telefonista. Antigamente ficava com aquele handicap, né? O tempo todo naquele negocinho lá. Eu ouso falar ainda que a telefonista, ela trabalha menos do que o teleatendimento. A telefonista, ela fica recebendo ligação e passa uma ligação, passa outra ligação. E assim, é muito rápido as coisas. Quer falar com quem? Passa o ramal. E hoje está muito mais informatizado que você liga e fala, quer falar no ramal tal? Liga e tal. Se ocasionar de não conseguir ou não saber o ramal, cai na telefonista. Senão não. Hoje é aquela gravação, né? Isso, diz que um, dois, três já sai numa... Então eu entendo assim que a telefonista hoje trabalha menos do que o teleatendimento e o telemarketing. Muito menos. Tem que fazer menos coisa do que o telemarketing, tem que ficar com o cara lá no telefone te xingando. E você sendo polido. Sim, senhor, é isso mesmo, senhor. Eu sou aquilo mesmo, senhor. É isso mesmo, senhor. Não, é isso mesmo, o senhor tá certo, senhor. Não, mas eu peço desculpa, aí não adianta, a pessoa tá muito brava. O Luiz Fernando, de São Paulo, Campinas. Boa noite, Luiz Fernando. Ele pergunta, por que o tempo de efetivo labor em telemarketing deve ser de no máximo 6 horas diárias? Então, isso aí na NR17, se depois ele entrar na internet e ver lá, na NR17 no Nexo 2, principalmente por causa disso. Existe uma norma regulamentadora. Isso, até do Ministério do Trabalho e da Saúde do Trabalhador. Que você ficar efetivamente com headphone e terminal e tal, isso e a sedentarismo você não sai do lugar, é cadeira o dia inteiro. Então eles acham, os juízes em si, tanto a NR, falam que é penoso demais esse tipo de trabalho. Né? Não, eu entendo que sim. O trabalho tem uma jornada reduzida. Reduzida. E dessa mesma forma, imagina, né? A economia do trabalho é totalmente irregular. A cadeira não é aquela que você deveria sentar e se postar corretamente. A sua tela, por mais que hoje as telas de computadores estejam a sua proteção, você fica muito tempo em cima da tela, então seus olhos acabam sendo prejudicados. Né? O ouvido. E normalmente... E o psicológico, e o psiquiátrico. Sim, e outra, normalmente o que acontece? O headphone é para todas as pessoas. A NR17 fala que tem que ser trocado, ou tem que ser higienizado, mas porém não é feito isso. Entendeu? Não é feito. Nós recebemos assim, a gente na hora da conversa... Para cada... Normalmente o que ocorre, tem algumas empresas que dão para você... Faz a troca, assim, ele na verdade está vinculado àquele local. Sim. Então o mesmo empregado que chegar depois vai usar o mesmo... Sim. Sem uma higienização? Sem nenhuma. Algumas empresas falam o seguinte, olha, isso aqui é seu, isso aqui é dela, isso aqui é dela. Então ele dá um para cada um. Tá, ele leva para casa... ou ela guarda no armário dela e tudo mais. Mas mesmo assim ele não faz a prática da higienização. Entendi. Por mais que seja seu... É uma obrigação da empresa, né? Sim. Então... O EPI não é eficaz, nenhum. Também, não existe. Não existe. E assim, você teria, que é uma coisa que a própria empresa também não exige do funcionário, é o quê? É a troca de lado. Sim. Você tem que ficar um tempo do lado, um tempo do outro. Mas assim, é muito... Não existe fiscalização. Não há. E não tem salubridade. Eu tô não aqui tem. pasma com as informações do doutor Fábio Moraes aqui, que está falando para a gente hoje sobre os direitos dos trabalhadores do teleatendimento. A gente separou um vídeo, o Guilherme vai colocar um videozinho aí pra gente, para vocês assistirem sobre esse assunto, muito interessante. Roda aí, Guilherme, por favor. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de telemarketing a pagar R$20 mil de indenização por danos morais à empregada. As idas ao banheiro eram controladas pelo estabelecimento. O controle das idas ao banheiro pelo patrão pode caracterizar ofensa à integridade do empregado e pode ser motivo de indenização por dano moral.
Uma operadora de telemarketing no Paraná recorreu à justiça porque o patrão controlava as idas dela ao banheiro. A funcionária chegou a receber advertência por gastar mais de 5 minutos no banheiro durante o expediente. Este médico afirma que a empresa não pode controlar esse tipo de pausa. Ir ao banheiro regularmente é uma necessidade fisiológica. Não existe um tempo registrado ou fixo para isso, depende da ingestão de líquido de cada pessoa, depende do ambiente, de mais ou menos umidade em que se encontra. Não existe uma regra fixa para isso, nem um tempo determinado que possa ser usado como parâmetro. O caso chegou ao TST. A relatora do recurso, na 6ª turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, destacou que o controle da empresa foi excessivo e violou o princípio da dignidade da pessoa humana. A turma, por unanimidade, condenou a empresa de telemarketing a pagar R$20 mil de indenização por danos morais à empregada. A empresa recorreu contra a decisão da turma e o caso agora vai ser julgado pela seção de dissídios individuais. Nossa, que interessante isso. Não pode ir no banheiro mais, viu? Tem que ser no horário certinho. É corriqueiro. É corriqueiro porque assim, nós temos essa mesma reclamação. A pessoa ela tem algum não problema, mas ela não tem horário para ir ao banheiro. Não existe olha, hoje você não tem como, né? E nós temos reclamações lá assim, que as pessoas vão ao banheiro e alguém fica na porta batendo ainda. Oh, já acabou, tá demorando muito. Entendeu? Então assim, e há um constrangimento. Né? Nós tivemos uma ação aí que coube danos morais por essa questão, por a questão da pessoa ir ao banheiro e ficar batendo, e chamando, e colocar bilhetinho no terminal dela, né? E eles controlam realmente. Você pode ir em tal horário e tal horário. Olha, você tem 5 minutos para ir no banheiro. Se passar, eles vão atrás da pessoa já. Você sabe que eu tive uma cliente que ela teve um problema sério dos rins e ela perdeu um rim porque ela trabalhava num sistema de produção e ela sentia vergonha porque cada vez que ia ao banheiro tinha esse constrangimento e ela acabava não pedindo para ir, para não ter esse constrangimento e segurando, e ela acabou ficando com uma infecção muito forte e acabou perdendo um rim. Olha, isso deve ser realmente muito comum nesses casos aí. Sim, tem bastante pessoas assim. Isso junta até a questão psicológica e psiquiátrica da pessoa. Ela não pode ir no banheiro, então ela começa a aprender. Aprender a não ir, a ficar constrangida. Aí, sabe que se for... principalmente, né? E normalmente essas empresas têm mais mulher. Né? São mais mulheres que trabalham. Tem mais jeito, né, no atendimento e tudo mais, e acaba realmente sendo prejudicada. O Ricardo Munhoz, da Baixada Santista. Boa noite, Ricardo. Prazer aqui, viu? Receber a sua pergunta. Como é feita a fiscalização do trabalhador, especialmente nas paradas para alimentação, aproveitando aí a parada para o banheiro, e do controle de horário de trabalho? Então, se for pelo Ministério Público ou coisa assim, ou pela DRT, infelizmente, a demanda é muito grande, eles não conseguem atender, não conseguem fiscalizar. Tá. Né? Eles, infelizmente, assim, a parada de horários, assim, normalmente é feita em cartão de ponto, como normalmente é feito no... Eles dão lá a parada de 10 e 10. Também é feito no cartão de ponto? Sim, teria que ser feito no cartão de ponto. Tá. Né? E não contado, só se conta os 20 minutos. Por exemplo, são 6 horas, são 6 horas e 20. Tá. Ela trabalha, não é que ela trabalha 6 horas e 20, ela tem que permanecer na empresa até 6 horas e 20. Tá. Só por causa dos 20 minutos do almoço. Agora, os outros 10 e 10 não pode ser contado, conta direto. Né? Mas o problema maior aí não é a fiscalização dessas paradas, é a empresa que vai fazer. Hoje são muito poucas as empresas que regulamentam a NR17, que cumprem a NR17. Algumas, assim, por força do sindicato ir lá e chamar na DRT e tudo mais, elas têm se adequado a isso, mas são muito poucas ainda. Então, de duas uma, ou o cara está trabalhando 6 horas diárias e fazendo 15 minutos, no máximo 20, ficando das 6h20, e não tem as paradas de 10-10, é o que quando nós entramos com uma ação, pedimos as horas extras em cima desses 10 minutos, né, que seriam 20, né, 10 e 10. E aí o que acontece? Não tem como fiscalizar isso aí. A DRT não tem como ir, os fiscais não vão, dificilmente.
eles são todos registrados na carteira ou ele tem A muita maioria informalidade? tem. Não, a maioria são registrados na carteira. A maioria que tem essas empresas são registradas. Até que a tomadora de serviço, se é uma grande instituição, ela exige, isso. O contrato. Exige o contrato, que as pessoas Para não estejam... ter problema de fiscalização. E é importante isso, muito né? importante, não tem como. A Maria Carolina de Santa Catarina disse o seguinte: boa noite, Carolina, obrigada pela sua participação, um abraço aí para Santa Catarina. Existe possibilidade de prorrogação de jornada de trabalho? Às vezes a pessoa tem necessidade financeira e a empresa tem necessidade de mão de obra. Pode existir um acordo nesse caso? Nesse tipo, o sindicato tem que intervir. Ele não pode simplesmente fazer a hora... Porque existe uma jornada de 6 horas e 20 minutos. Sim. Então ele não pode estender essa jornada... Não, ele pode, contanto que não passe de 2 horas diárias. Entendi. A mais das 6 horas A mais e 20. das 6 horas. A regra em si para a hora extra é a mesma. Tá. Né? A regra em si... É o que ela está perguntando. A empresa, né, necessita da mão de obra e ela precisa do dinheiro também. Sim. Então ela quer fazer uma hora extra. Não Se há problema. Sim, se tiver acordo, não vai ter problema. Então, mas normalmente as comissões coletivas, sim, é bom intervir pelo seguinte, né? O que ultrapassar das 2 horas a mais diárias, ultrapassando disso, o sindicato tem que estar ciente disso. Né? Até para evitar depois uma ação trabalhista que a empresa vai levar, falando que, não, mas a gente não sabia. Ou ela falou que queria e eu ajudei. Normalmente a desculpa da empresa é essa. Eu fui ajudar ela pediu pelo amor de Deus para fazer que estava precisando de dinheiro, mas agora vai ser punido. Infelizmente fez errado, vai ser punido. É bom as duas partes estarem asseguradas, sim. Né, tanto de um lado como do outro, para não ter nenhum tipo de problema, né? Obrigada, viu, Maria Carolina, pela sua participação. A Eliane Silva, de Santo André, boa noite, Eliane. Estou adorando o programa, um tema de importância a toda a população. Parabéns, doutor. Obrigado. Obrigada, Eliane, obrigada mesmo. Viu? É interessante porque assim, muita gente hoje está nesse trabalho. Então, está Quem nunca recebeu uma ligação de telemarketing, de teleatendimento, de televendas, de tele alguma coisa. Ou a gente já ligou, né? Às vezes dá desespero. Disque 1, Disque 2. E aí quando você consegue falar com o atendente, explica toda a situação, cai a ligação. Pi. Nossa, aí você liga de novo. E agora eles... então, e não consegue achar a mesma pessoa que você acabou de falar. E assim, hoje eles fazem o quê? Eles te dão o número do protocolo. Isso. Normalmente você não está com a caneta na mão. Exatamente. O senhor quer anotar o protocolo? Eu faço assim, por favor, você tem como mandar por... Pois não. Eu já peço assim, você tem como mandar por SMS? Não tem. Aí eu vou pegar uma caneta. Se eles tiverem como mandar, eu peço para mandar para o meu celular. Porque eu guardo, porque eu tive... falo assim, não. Pode falar. Tá, 129, 129, 543, mas na verdade não é certo. Né? Olha, eu vou dar um conselho assim a vocês que usam esse serviço. Anotem esse número, porque isso é uma prova contra eles numa ação de danos morais. Entendi. Que você ligou para lá, tá? Vocês anotem, porque esse número que eles passam é a sua ocorrência. E um outro fato é gravado, mas depende da empresa, você vai ter que brigar para conseguir a gravação. Eu tive sérios problemas com uma operadora de telefone aí, e eu tinha todos os protocolos. E aí uma vez eu liguei, que eu estava já ficando muito aborrecido. E a gente trabalha com o telefone, não tem como. E eu liguei e falei assim, olha, eu quero as gravações dessa, e comecei a listar. Tava umas 12 ligações. Até hoje eu estou esperando. Verdade. Se você tem que fazer uma notificação extrajudicial e pedir as gravações. Vai ter que pedir as gravações. Por isso que é interessante gravar, você ter esses números, guardar. Se for de telefone, então faz o quê? Anota na conta. Anota o número na conta que você está reclamando. Para não ter problema. Pra não ter problema. Entendi. Né? Que é uma prova que você ligou. É uma prova de que você ligou e que fez a reclamação. Sim. Né? A Luísa Medeiros de Brasília. Boa noite, Luísa. O que diferencia o trabalho de call center, telemarketing e teleatendimento? Existem funções diferentes ou isso é uma questão de nomenclatura? Bom, o telemarketing e o teleatendimento você já respondeu. E o call center é o mesmo. O call center, o que é? É um nome bonito de teleatendimento. Nome chique. É um nome chique, né? É um call center. Fazer um recall. Fazer um recall. Se você fala teleatendimento, parece meio de pobre, né? Teleatendimento, ai, que coisa feia. Não, call center, né? Você ligou para um call center.
Então, assim, é a mesma coisa. Que nem ela fala a respeito do telemarketing e teleatendimento, aquele negócio, teleatendimento não deveria ter um produto incluído para venda, mas hoje tem. O telemarketing tem sempre um produto incluso, né? Mas tanto um como o outro faz a mesma função. Tá, mas na verdade o telemarketing e o teleatendimento é que são diferentes. O Sim. call center é o teleatendimento. Não, seria os dois até. Seria tanto o call center é para receber a chamada. Então É um seria mais. saque, né? É um saque, seria como o teleatendimento em si, não o telemarketing. Né? E as funções são as mesmas. Entendi. Existem empresas que colocam 3 níveis de funcionário. O cobrador, o operador de teleatendimento, Básico, o júnior, o pleno e o sênior. Tá. Aí você para analisar assim, mas qual a diferença? Nenhuma. Qual a responsabilidade diferente de uma outra? Nenhuma. Eles ganham a mesma coisa? Não, também não. Nossa, E então as- tem aí uma equiparação Tem, salarial, e nós né? temos assim, tendo muito êxito nessas equiparações por causa disso, porque assim, eles não comprovam se há. Tem uma empresa que já é assídua, né, nas minhas ações, Aham. que ela fala assim, não, mas nós temos uma avaliação interna. Se a pessoa faltou muito, se a pessoa, né, para tirar a equiparação salarial. Tá, Só que eles também não apresentam isso em defesa. entendi. Né? Ah, não, nós temos, tudo bem, mas cadê, doutor? Não tem. Então, na verdade, eles diferenciam de 3 nomenclaturas diferentes. Sim, com trazendo salários funções. diferentes. Salários diferentes. A única que, coisa na que muda verdade, é salário e nomenclatura. Nomenclatura é atendente júnior, pleno e sênior. Só que os 3 fazem a mesma coisa, cumprem o mesmo horário. No mesmo lugar, na mesma lugar. coisa. Às igual. vezes eu estou do seu lado, cobrando os mesmos clientes que você E cobra também a mesma e coisa. cobrando e a mesma coisa. Nossa. E aí tá vendo assim, mas é bom frisar assim, numa ação trabalhista, testemunhal é a chave. Não tem como. O documento, eles não vão pagar documento. E uma questão maior ainda é a seguinte, por exemplo, essas vendas de cartões, eles não pagam nem folha, pagam extra folha. Então, tem mais isso para você colocar. Entendi. Ele está fora do salário nominal. Fora do salário nominal. Então, todas as verbas decisórias deles vai ser em cima do salário nominal e os demais. Tá Aí tudo- entra a É situação. como se fosse um caixa 2. Sim. Como não? É um caixa 2, se caixa parar pra dois. ver, né? E outra, as provas disso quais são? Testemunhal, porque você não tem documento. Eles pagam em dinheiro, te assina aqui pra mim que recebeu. E ponto. Ou tem algumas empresas que acabam depositando sempre na mesma data. Isso é uma prova. Sim. Né? Deposita Tem que sempre buscar dia os 30. pratos, sempre Sempre dia, depositar. sempre dia 30 tem aquele lá, transferência de alguma coisa. É uma prova, é um indício de prova. Sim. É um uma indício prova de prova. contundente, mas é um Sim, indício mas de é um indício de prova. prova que existe um depósito a mais que não foi você que fez. Muito bem. Dona Sônia Regina Souza, de São Bernardo. Boa noite, Sônia. Prazer tê-la aqui no nosso programa. Ela pergunta para você o seguinte: doutor, minha filha está trabalhando em uma empresa dessas. E tenho notado ela um nível de estresse alto. E ela é muito nova nesse trabalho. Cabe a insalubridade? Ai, que dó, infelizmente não Sônia. cabe. Nós temos vários Acabamos julgados de- aí que não há esse entendimento. Eu creio o seguinte, que os advogados que militam nessa área, que tem esse tipo de trabalho, comecem a bater mais em cima para tentar. Ou tentar uma outra vertente, uma outra tese. alguma Porque outra coisa assim, nisso. o estresse realmente é muito grande. O estresse desse pessoal é muito grande. Agora é interessante, viu, Sônia? Porque se ela já está com um nível de estresse muito alto, precisa prestar atenção, né? Existem algumas empresas, isso normalmente uma empresa maior, que tem uma salinha para você descansar. Então, você para uns 10, 15 minutos, você tem um espaço que tem uns puff para você sentar, Sim. uma O musiquinha, Google, né? uma musiquinha, Aham. Eu fui assistir o filme dos estagiários, não te cortando, mas eu fui assistir um filme ontem que fala da empresa do Google, não fazendo a propaganda, mas o filme está aí no cinema, né? E o pessoal tem uma cama de descanso, Sim, e tem um escorregador, sim. é um parque de diversões ali, né? Nessas empresas, algumas empresas, não são todas ainda que estão usando isso, são algumas, muito poucas ainda em relação ao que tem, que usam, assim, que tem um espaço, que tem aquelas músicas do Mahatma. Sim, aquelas músicas assim lentas, aquelas de meditação. Isso, né? Aliás, passou a semana passada no Globo Repórter que meditação você usa menos o cérebro, né? Então você tem que ficar Então, aí tem esses espaços Usar esse tipo. que dão uma amenizada, mas não 100%. O nível de estresse dela, infelizmente, tende a piorar, que é muita pressão.
E aquilo que a gente falou, geralmente o que se aconselha, não estou dando conselho nenhum aqui, né? Mas o que se ouve falar é que quem trabalha em empresa de telemarketing, o tempo máximo aí de trabalho numa empresa dessas é de 2 anos para você não enlouquecer. Né? Então, mas o problema maior não é isso. O problema maior é que tudo bem, você fica 2 anos nessa empresa. Aí você vai sair dela, você vai sair para onde? Para outra. Então você sair 2 anos dessa empresa e vai para uma outra. Então a empresa em si não quer ter o problema, ela passa o problema para outra. O negócio porque é você a pessoa já estudar vai e fazer outra coisa, sair. A intenção deixar isso como um trabalho inicial para Isso. você aprender. E o mais interessante é que existem pessoas que trabalham em 2 empresas dessas. Trabalha de manhã em uma e vai para outra na tarde. Porque como tem a jornada de 6 horas, faz Ele as tem 2. tempo de fazer. Aí fica mais louco ainda. Aí em vez de 2 anos, em 1 ano já tá doidinho. Tá, entendeu? Então assim, Entendi. interessante você ter o primeiro emprego nessa área, para quê? Para você trabalhar e ganhar o dinheiro e realmente estudar para alguma coisa para sair desse ramo, porque é muito penoso, E infelizmente, muito embora seja penoso, não tem insalubridade, Não né? tem. Nossa, judiação. Sônia, infelizmente, a Bárbara Alcântara de São Caetano. Quais as condições ambientais e equipamentos necessários, conforme a lei, para executar o serviço de telemarketing? Então, a ergonomia, ela é muito, ela é de suma importância, mas eles não dão, o empregador não dá importância para isso. Você tem que ter uma cadeira adequada, que você tem regulagem de altura, regulagem de postura, de costa, para você estar reto. Tem que ter uma pessoa lá responsável para corrigir isso, não tem, porque há um gasto maior. Entendeu? Tem que se passar lá um técnico de segurança do trabalho para falar, fazer uma vistoria. Os headphones, né? A troca fones, periódica. Tem que haver as trocas, tem que haver higienização, né? Do local em si também. Né? Porque cria pó, cria um monte de coisa. Né? A pessoa sempre falando naquele microfoninho lá, né? Passa, você está doente, passa a bactéria para outro e vai para outro. Então assim, a parte da ergonomia ela é muito clara, mas infelizmente não é seguida. Não só de ergonomia, mas de higienização mesmo. Sim. De tudo, né? Sim, de higienização, tanto de local de banheiro, de almoço, tudo isso tem na própria NR17 fala sobre tudo isso. Mas eles não levam muito em consideração. Apoio de pé, quando a pessoa tem que colocar o pé, tem que ter um apoio de pé ali. Que é a ergonomia, né? Você ter a e hoje adequada. É uma de suma importância, mas infelizmente não é dado a devida. A Rita de São Paulo, Bela Vista. Boa noite, Rita. Prazer aqui receber a sua pergunta. Ela pergunta o seguinte: em caso da cobrança ser maior do que o suportável e aceitável, o que o empregado pode fazer? Olha, procurar um advogado. Procurar um advogado ou sair do emprego, né? Porque, e procurar assim, alguma coisa melhor. Uma coisa muito problemática é que o pessoal tem reclamado muito, mas infelizmente não há provas para fazer. O pessoal reclama muito de assédio moral. Porque a minha supervisora me xingou na frente de todo mundo, ou me denegriu, ou fez alguma coisa. Mas e para provar? Nós temos campanhas do Ministério do Trabalho, do próprio Justiça do Trabalho sobre o assédio moral, sai livros, tem palestras, mas a pior coisa do assédio moral é comprovar que ele é assédio moral. Isso é o mais difícil. Na verdade, então, não adianta, o assédio moral em si, a gente recebe... Você tem que sair do abstrato para o concreto, né? Você tem que sair daquele abstrato e normalmente é alguém que trabalhou com você. Você tem sorte que se ela for demitida junto com você, ela pode falar, realmente eu vi que aconteceu isso. Porém, normalmente as pessoas não foram demitidas juntas. E falar, não vou perder meu emprego, eu preciso trabalhar. Então o assédio moral é muito complicado nessa área, principalmente porque assim, é a cobrança excessiva das pessoas que são supervisores da área, porque eles querem resultado, eles ganham comissão disso. Né? E infelizmente a gente tem visto que essa cobrança realmente é muito excessiva. Chega a ser vexaminosa. Porque expõe para todo mundo. É um grupo, não é uma sala, é uma sala aberta, são galpões normalmente, que é uma baia. E eu gritar com alguém aqui, o do frente vai ver, o do lado vai ver, todo mundo vai ver. É complicado, né? O Cláudio de São Paulo, ele faz uma pergunta muito interessante, viu, Cláudio? Obrigada pela sua participação, gostei muito da sua pergunta. Ele coloca o seguinte: qual a solução, entre aspas, para dignificar esse trabalho, já que o teleatendimento é cada vez mais essencial para as empresas? Então, o teleatendimento em si... Está numa globalização, sim. Né? Então, mas o teleatendimento em si, o que ele é uma terceirização. Não passa disso. Entendeu? Então, teve essas empresas que entraram nesse ramo de teleatendimento, telemarketing, mas o que é? É para reduzir o custo da empresa principal.
desses pessoal que vendem cartões de crédito ou alguma coisa assim, ou uma loja que tem o saque, eles o contratam para quê? Porque eles não querem ter o encargo sobre essas pessoas. Né? E como já tiveram essa experiência, sabem que vão dar muito problema. Tanto psiquiátrico, como psicológico, como doenças profissionais e tudo mais. Então eles saíram fora disso. Eu não vejo solução. Eu vejo solução assim, se as empresas começarem... Sim, né? Então, se o Ministério do Trabalho der em cima, de verdade... Sim. Se o Ministério do Trabalho efetivamente for atrás... Mas mesmo assim, com denúncia não resolve, eles não vão. Entendi. Aí é complicado, né? Não dá pra fazer. Eu entendo que a solução é as empresas conscientizar que eles estão trabalhando com homens, com pessoas, com seres humanos, não máquinas. Esse é o problema. Entendeu? Essa é a diferença, né? Coloca um computador lá, né? Que o computador não sente fome, não tem problema de saúde, mas também coloca um monte de gente desempregado e acaba... E se sujeita, porque precisa trabalhar. Bastante complicado, né? Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu falei pro Guilherme que eu vou colocar uma musiquinha assim, ó. Todo mundo falando assim. Agradeço muito a participação do Dr. Fábio Moraes, que veio aqui nos prestigiar nessa noite. Um tema delicioso que a gente ficaria aqui a noite inteira. Olha, rodou de perguntas, um monte de gente fazendo pergunta. Foi muito interessante mesmo. Esse tema é muito legal. Envolve muita gente. Agradeço muito a participação do Dr. Fábio, a nossa plateia. Simone, obrigada por ter vindo. Guilherme, Liliana da UpTV. A UpTV sempre abrindo as portas para que a informação e a interatividade chegue aí na sua casa, para que você possa mandar um e-mail, fazer sua pergunta, fazer sua consulta ao vivo e a cores aqui no canal da UpTV, no nosso programa Direito.com. Então, obrigada demais pela sua participação. Na semana que vem, toda segunda-feira, às 21 horas, aqui pelo canal da UpTV. E, como sempre, eu termino com uma frase, a frase dessa semana: uma atitude saudável é contagiosa, mas não espere para contagiar-se através dos outros. Seja um portador. Então, obrigada pela participação de todos, obrigada pelas perguntas, pelos teleinternautas, aos nossos patrocinadores, Bramante Processos Previdenciários, a UpTV, a Fera Copiadora, UpVision Salão e Spa. Até segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de permitir. Obrigada. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a... 6 de maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou o seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando conforto nos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque.
Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.